Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gabinete RP. O título de hoje é Tu não és dono das ideias, és sim dono da execução. E eu acho que apesar de ser um clichê nas conversas sobre empreendedorismo e sobre negócios, empresas, etc., acho que ainda assim não é suficientemente falado. Acho que é importante demonstrar a quem está desse lado, e a nós próprios, neste caso também estou a refletir isto para mim, perceber a importância de errar mais rápido, errar mais frequentemente, não necessariamente repetir os erros. E muitas vezes errar mais rápido é aquilo que nos vai levar até ter um MVP. São imensas as histórias de empresas, empresários, freelancers que tiveram ideias brilhantes, nunca saíram do papel, e nós não precisamos de estar a falar de uma mudança tecnológica que vai mudar o mundo, podemos estar a falar de uma coisa tão simples como uma pequena introdução nos procedimentos internos de uma empresa que, se calhar, se eu introduzisse, se calhar, se eu fizesse desta forma, se calhar, se eu criasse duas empresas nesta área de negócio, complementares, etc., ia funcionar muito bem. Quantos de nós nunca tiveram esta ideia, ou esta conversa, que é como é que nunca ninguém pensou nisto, mas depois a ideia só por si não vale nada. Plagiar ideias parece-me uma coisa extremamente difícil, embora admito que possa acontecer. É também por isso que no mundo empresarial a espionagem comercial e espionagem industrial é tão relevante. É por isso que utilizamos NDAs nas negociações, é por isso que introduzimos NDAs nos contratos de trabalho, nos contratos com freelancers, etc. Mas ainda assim, há muita gente que é um perfeito idiota, uma fábrica de ideias, mas depois não implementa absolutamente nada. E eu acredito que isto vem de um misto de várias coisas. Primeiro tem a ver também com o caráter das pessoas. Há pessoas extraordinariamente criativas, mas que se aborrecem no momento da implementação. Este acredito que é um dos principais problemas. Solução para este tipo de pessoas. Acho que não é fazer terapia, eu também me identifico um pouco com essa realidade. Acho que a solução passa por encontrar sócios, equipa, colaboradores que possam executar, que possam implementar. Eventualmente passa por encontrar uma empresa que executa aquela ideia, e numa altura como esta, em que a inteligência artificial nos permite 1 milhão de coisas, eu acho que ainda é mais perigoso ter ideias e não as implementar. Okay? Vamos olhar para negócios, pequenas e médias empresas, que querem tornar-se mais eficazes, de alguma forma profissionalizar a sua gestão, profissionalizar os seus procedimentos internos. Há alguém que tem uma ideia brilhante, mas depois fica por ali. Então vamos ao segundo problema. O primeiro está mais ou menos resolvido, é um problema de caráter. O segundo tem a ver com falta de documentação, falta de paper tracking, uma coisa que seja palpável. Ou seja, muitas empresas têm equipas que têm ideias, mas essas ideias não chegam à liderança. Ou muitas empresas têm equipas que têm ideias e são partilhadas em reunião, mas essas ideias perdem-se por não terem ficado registadas em lado nenhum. Muitas empresas têm lideranças que têm ideias, mas que acabam por não as implementar por falta de coesão com as restantes lideranças. Então vamos agora olhar para as PMEs. O que é que me parece fundamental? Algumas dicas práticas para PMEs. Primeiro, fomentar o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é precisamente o que vai dar espaço às vossas equipas para elas terem ideias e terem estratégias de implementação dessas ideias. Segundo, garantir que nenhuma ideia fica perdida. Isto foi uma coisa que nós implementámos já há uns tempos na PIA, agora melhorámos a forma de documentar essas ideias. É muito importante, cada vez que há uma ideia nova discutida numa reunião e que não há um plano de ação imediato, essa ideia ficar num quadro de discussão. Ela tem que ficar lá refletida. Há uma coisa que se chama metodologia Scrum, ou Scrum, não sei como é que se chama, em que basicamente a equipa toda tem acesso ao desenvolvimento
das várias ideias, do que é que está a ser implementado, das várias tarefas, e a ideia que eu retirei desta metodologia é que passaria por um quadro gigante, várias colunas e depois um post-it com o nome da tarefa ou da ideia ou o que fosse, que ia andando ao longo das colunas, sendo que a última seria implementado e resolvido, uma coisa do género. Isto tem que acontecer também nas ideias que surgem nas reuniões. Importante também, ou haver um espaço em cada reunião para este momento mais criativo, ou haver reuniões especificamente para a parte criativa. A parte criativa vai dar as ideias, mas voltamos ao título. Nós somos donos da execução, não somos donos das ideias. Ou melhor, na verdade nós somos donos do resultado da execução, não é propriamente da execução em si. Então, vou fomentar as ideias através do intraempreendedorismo, de espaços nas reuniões para criatividade ou espaços específicos autónomos para criatividade e vou, através da documentação dessas ideias, do registro dessas ideias, garantir que fico mais próximo da execução. Vamos então agora ao próximo passo para PMEs. O que é importantíssimo? Garantir que cada vez que nós pegamos numa destas ideias que está esquecida ou está parada no quadro de ideias para implementação, cada vez que eu pego numa delas, eu tenho que ter um responsável pela execução. Eu tenho que ter um responsável principal, aquela frase do temos que resolver, temos que fazer, tem que se fazer, tem que se não sei o quê, isso não resulta. O João vai fazer, o Manuel vai supervisionar, a Mariana vai executar, tem que ficar claro qual é a responsabilidade de cada um. Ok, Rafael, mas a ideia que tivemos numa reunião não é uma prioridade agora, será uma prioridade a 6 meses. Isso faz parte do processo de documentação da ideia. Eu vou classificar a ideia em função da sua prioridade, da sua facilidade de execução, da sua necessidade de maturidade. Há 1 milhão de coisas e cada negócio vai ter aqui uma forma diferente de olhar para si. Eu posso-vos garantir que tudo o que nós desenvolvemos na PIA não foi mais do que fruto de exercícios de criatividade, brainstorming e, acima de tudo, não perder o rasto às ideias. Houve algumas ideias que nós implementámos e não correram nada bem. Houve muitas ideias que nós implementámos e correram extraordinariamente bem. Há muitas ideias que nós temos no papel, no tal quadro de ideias que vamos implementar, porque pelo menos no quadro nós conseguimos saber quando é que foi discutida a primeira vez, o que nos vai dar um pouco de vergonha se nós discutimos a primeira vez há 1 ano e tal e nunca mais pegámos naquilo. Esta é a vantagem de documentar visualmente, de forma registada, efetivamente, a origem destas ideias e o caminho destas ideias. Por isso, para PMEs, eu acho que isto é fundamental. Importante também, não vale a pena vocês tentarem ser uma coisa que não são. Estive a dar um curso esta semana, o curso que mais gosto de dar, de longe, o Gestão Estratégica de Escritórios, o GEE. Foi a 2ª edição, pensado para solicitadores e advogados, claramente, e às tantas na discussão havia uma colega que dizia que tinha mudado muita coisa no seu escritório e que tinha vários colegas que tinham dificuldade em começar a acelerar o negócio porque eram bons tecnicamente, mas depois não sabiam precificar, não tinham medo de cobrar, depois também não tinham disciplina suficiente para ir aprender sobre gestão. Ou seja, no final do dia não eram bons em gestão, não eram bons em liderança, não eram bons a cobrar, não eram bons a precificar, não eram bons em marketing, não eram bons em posicionamento, eram bons tecnicamente, juridicamente. Que conclusão é que retiramos daqui? Não vale a pena ter um negócio. Porque se não são bons em nada daquelas coisas e não trabalham para ser bons em nada daquelas coisas, vale mais focarem-se naquilo em que efetivamente são bons, que é ser bons tecnicamente na sua área de atuação. Isto serve para dizer o quê? Se vocês não são pessoas criativas, então, naturalmente, não podem esperar que o vosso negócio dependa da vossa criatividade. Ok, Rafael, então como é que eu resolvo isso? É que uma coisa é eu ter ideias e pagar alguém para as implementar. Outra coisa é eu não tenho ideias e pagar alguém para as ter. Vocês não precisam de pagar a ninguém para ter essas ideias. É aqui que entram comunidades, é aqui que entram mentores, é aqui que entra o networking, é aqui que entra o consumo do conteúdo. Já partilhei isto várias vezes, volto a partilhar.
eu não consumo podcasts jurídicos. E cada vez percebo melhor porquê. Porque cada vez me identifico menos enquanto um operacional jurídico. E porque a minha função é uma função de gestão, de liderança, visão, representação institucional. Por outro lado, mesmo que eu gostasse muito de ser um operacional jurídico, se eu tivesse o meu próprio negócio e não tivesse sócios que assumissem essa posição, como eu assumi aqui, então eu iria ter que de alguma forma fazer essas coisas. Tal como em algum momento da minha carreira eu fiz muita coisa operacional jurídica que não gostava porque não tinha equipa para o executar, ao contrário também acontece, que é, eu não tenho equipa para gerir e liderar, vou ter que ser eu a fazer isso. Então, quando vocês não são criativos por natureza e sentem que gostavam que o vosso negócio tivesse algo de diferente, um pouco mais de arrojo, um bocadinho mais de diferenciação natural, etc., quando vocês sentem que isso acontece de alguma forma, eu acho que a solução é bastante simples. É encontrarem espaços que abram a vossa mente. É consumirem conteúdo que abra a vossa mente ou, por fim, conformarem-se que vocês nunca vão ser esses criativos e que o vosso negócio pode ser muito bom, muito rentável, um negócio exemplar, interessante para ser comprado, mas que no final do dia não é um negócio inovador. Tudo certo. Há imensos negócios extraordinariamente interessantes que não são negócios inovadores de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de posicionamento, etc. Por isso, vocês não são donos das ideias, são donos da execução. O caminho, todo ele é relevante. Para quem tem muita facilidade a ter ideias, atenção com a obesidade de ideias. É importante ter ideias, implementar, errar rápido e corrigir ou simplesmente abandonar. Se me disserem que nunca abandonaram uma ideia, se me disserem que todas as ideias correram bem, só vejo 3 hipóteses. Ou não implementaram o suficiente, ou me estão a mentir, ou tiveram uma sorte dos diabos. Não vejo mais justificações para isto. Portanto, fica esta dica aqui deste lado. Acho que ter ideias é fundamental, sem dúvida, mas implementar é que faz a diferença. E no final do dia, há momentos em que nós temos que saber que o nosso empenho poderá fazer a diferença no imediato, mais do que simplesmente protelarmos porque achamos que temos tempo para fazer as coisas. Há momentos em que temos que colocar o pé no acelerador. Fica aqui este insight, que mais uma vez é uma reflexão pessoal, como são todos os episódios. Eu gostava só de vos dizer que, felizmente, continuo a receber feedback aqui do podcast. Fico muito feliz com isso. Vou continuar a produzir conteúdo aqui no Gabinete RP, vou continuar a fazê-lo. Já de seguida vou gravar mais um episódio para não ficar em dívida com quem está desse lado. E agradeço-vos imenso estarem por aí, partilharem, comentarem, meterem likes, etc. Tudo isso é valioso para um podcast, o meu não é diferente. Apesar de ainda ser pequenino, eu tenho a certeza que vai chegar a mais gente no futuro. Volto a reforçar, não é o objetivo principal deste podcast. Muito pelo contrário, é apenas um espaço de terapia pessoal e é isso que eu tenho feito aqui. Por isso, obrigado por estarem desse lado, portem-se bem. Até ao próximo episódio. Neste caso, até já.